pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é um pai atípico, que de antemão já tenho que parabenizar por estar aqui, né, contando um pouquinho dessa sua experiência como pai atípico, que é o Renato Bezerra. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Eliana. Obrigado pelo convite. Sinto muito lisonjeado por estar aqui, por ser o primeiro pai a ser convidado. Espero que outros venham também, porque, como você disse, eu sou o primeiro, mas que vão vir outros. Se Deus quiser, já comecei a ver alguns pais por aqui também. Acho que as mães começaram a dar um puxãozinho de orelha. Se Deus quiser, vai aumentar a movimentação de pais por aqui também. Se Deus assim permitir, Amém. né, Renato? Porque a gente sabe que é um pouquinho complicado quando a gente fala em relação à parte paterna mesmo, né? Esses pais muitos não aceitam, outros acham que só é responsabilidade da mãe. E eu queria que você trouxesse isso para o pessoal que está em casa, inclusive esses pais, que a gente vai, tenho certeza que está aí assistindo, Uhum. né? Como é que é essa visão paterna, a importância que tem essa visão paterna nesse mundo atípico de crianças com TEA? Bem, na verdade, ter uma criança atípica é bem complicado. A verdade é essa, né? Como o próprio nome está dizendo, atípico, é que não é do típico, não é do normal. O certo seria a nossa criança crescer, ter um desenvolvimento correto, ir para a escola, brincar com os amiguinhos, coisa que com os nossos não acontece. Eu sou pai de 2 filhos, tenho uma filha típica e um filho atípico. A minha filha se desenvolve muito bem, vai muito bem na escola, tem uns amiguinhos da rua, tem uns amiguinhos de escola. Enquanto que o meu filho não, que ele não tem aquela limitação, não estuda direito, não se foca nas coisas, tem uma certa rigorosidade em receber ordens, não faz as coisas certas. Mas assim, é mais na base do amor que a gente vai tentar educando eles, tanto ele quanto elas. Só que com ele é uma questão mais de paciência. Além do amor, tem que ter mais paciência. Porque enquanto uma criança típica você diz não e ela entende, na maioria das vezes, uma criança atípica não é assim, não funciona dessa forma. Então, não é só na questão de educar, tem a questão alimentar também, a questão motora da criança também, que não é normal. É um pouco mais complicado, mas com até as terapias que são apresentadas, que nos ensinam também, porque nós não nascemos aprendendo a lidar com essa coisa, com essa nova realidade. Então a gente vem, vocês aqui do ITEA começam, estão dando, ensinando bem as coisas a gente, para que a gente possa fazer em casa no dia a dia. Então assim, complicado mas também não é difícil. É É desafiador, um né? desafio, mas que não é difícil, é como eu disse, é com amor. Quando a gente faz coisas com amor, tudo dá certo. E até porque também é o nosso filho, né? Não tem como a gente não amar o filho. Ô Renato, e como foi assim que você começou a perceber que ele tinha algumas dificuldades? Quais foram essas dificuldades? E como foi em casa que foi visto? Foi você que viu primeiro? Foi a mãe? Como é que começou, né, ser identificado os sintomas dessas dificuldades que ele tem? Bom, como eu disse, eu sou pai de 2 crianças, uma menina e um menino. Nasceu primeiro uma menininha e depois nasceu ele. Não é que eu nunca quis aceitar, nunca tive dificuldade em aceitar ele, não. Mas na minha cabeça era só uma questão de, assim, comparativos. Eu comparava meu filho com o meu sobrinho, porque meu irmão também teve uma menina e teve um menino. E a menina se desenvolveu muito mais rápido do que o menino dele. E o menino dele não tem diagnóstico de autismo. Então eu ficava dizendo, não, é porque ele é menino. Menino é assim mesmo. A gente homem é burro mesmo. Com todo respeito a todos os homens, tá? Mas eu tenho um lugar de fala. E eu ficava, não, porque criança, o menino ele é mais devagar mesmo, o menino é mais desenrolada, não sei o quê. Então, assim, a verdade é que eu nunca percebi. Eu nunca tinha percebido, assim, que ele realmente ele tinha essa deficiência, essa dificuldade, eu não sei como é que nem como se fala, eu peço até desculpa. Esse transtorno. Quem descobriu, quem suspeitou realmente foi a mãe. Aquela questão que a mãe, ela sente, e realmente a mãe sente, e também pela experiência, que ela tem uma filha, minha esposa tem uma filha de 20 anos e tem a minha filha de 9. Não, essa menina não é, esse menino ele não é normalzinho não. Aí nós começamos a procurar tratamento para ele, quando nós começamos a levar ele para a escola.
Uhum. Levamos ele para a escola e aí eu pedi, no primeiro dia de aula eu pedi à professorinha dele para que ela olhasse e visse se ele era diferente das outras crianças. E quando foi no final da tarde, ela disse, sim, pai, seu filho ele tem alguma coisinha, eu só não sei o que é, mas ele tem. Aí pronto. A própria escola já começou a me dar assistência, que lá tem também para crianças especiais. A própria escola e nós começamos a correr atrás de psicólogo, neurologista e como é uma coisa que a gente não sabia, nós não tínhamos ideia de nada, esses médicos, teve alguns médicos que quando eles falaram era a primeira vez que a gente tinha ouvido daquela palavra, daquele médico, psicomotricista. O, Psicomotricidade. o que é isso? A gente começamos a ir atrás depois, quando a gente foi no neurologista, ela começou dizer quais eram os métodos que a gente tinha que ir. Mas assim, eu nunca percebi. Aí, mas depois, quando ele vai ficando grande, você começa a perceber. Uma criança com 6 anos, você começa a comparar com as outras crianças, mas já deveria estar fazendo tal coisa. Ele não faz. Apesar que meu filho ele não tem a questão de andar nas pontas dos pés, não tem a questão dos movimentos repetitivos, ele não tem isso. Ele é uma criança que você percebe que ele é por quê? Porque ele repete muitas coisas, porque ele não come bem, porque alguma coisa você percebe. Tem uma A hiperatividade. hiperatividade é a questão da fala, que ele fala muito meio que roboticamente, né? Ele para muito para pensar, para falar. Aí você percebe sim que ele coisas que até a gente começa a perceber em outras criancinhas também, que não os pais talvez nunca procuraram saber, mas que você depois quando você aprende um pouco, você tem como dizer, ó, procura tratamento que pode ser que tenha também. É assim, realmente eu nunca tive. Também nunca foi uma dificuldade para mim aceitar, não. Nunca foi, graças a Deus eu aceitei bem. E a Ele, família? é, a família aceita também, mas querendo ou não, quando a gente recebe o diagnóstico realmente, que é aquele ditado prego batido ponta virada, querendo ou não dar uma tristeza, a pessoa fica meio triste, porque a gente fica com medo, não do agora, o agora nós estamos cuidando dele, é uma criança a gente está cuidando, mas a gente fica pensando no amanhã. Quando meu filho ficar adulto, como é que vai ser? Será que ele vai me dar netos? Será que ele vai ter uma vida normal, uma vida social? Será que ele vai sofrer preconceito lá fora também? Aí, isso aí foi o que abalou mais a minha esposa, na verdade. Quando a gente recebeu, que a gente foi na neurologista, ela bateu o pré que disse, olha, seu filho tem, e provavelmente é nível 2 aí pronto, ela chorava. Eu fiquei tranquilo, como eu disse, fiquei tranquilo, mas querendo não é um baque, a gente fica triste, a verdade é essa. A gente fica triste, a gente não queria isso. Mas Deus mandou, se Ele manda, Ele sabe todas as coisas. Para algo, né? É, Tanto tem um para propósito. tanto para ensinar como também para receber, Exatamente. não é verdade? Renato, e em relação, assim, os suportes que vocês estão tendo, né, em relação em casa, na escola, você disse que a escola é importante e foi fundamental para ajudar você, né, a investigar o que ele tinha, as terapias que ele vem fazendo, com tudo isso, com todo esse conjunto, com toda essa integralização, como é que você está vendo esse desenvolvimento de Bernardo? Ele vem se desenvolvendo bem. Do tempo que nós começamos a fazer realmente as terapias deles, que começamos a aprender as coisas que ele deveria fazer, ele vem se desenvolvendo bem. Principalmente a parte social dele. A parte social dele, ele não queria estar nos cantos, era muita informação para ele, o barulho, muitas pessoas, não era só a questão do barulho, mas a questão visual também, luzes, pessoas, O sensorial, o né? sensorial dele era muito aguçado. Aí, hoje não, hoje a gente percebe que ele consegue conviver com pessoas, ele anda na rua falando com as pessoas, Já é dando mais tchau, social. exatamente. É, querendo, ou não, eu sinto muita dificuldade com relação à educação, com relação a ele aprender as coisas. Ele sabe muita coisa, mas assim, como não tem um acompanhante na escola ainda, eu vejo essa dificuldade. Mas as terapias ajudam ele muito, muito, muito mesmo. Com relação a ele brincar, com relação a ele se comunicar. Fonoaudióloga também, quando a gente começou a botar ele na fonoaudióloga, ele se desenvolveu bem porque ele falava inglês. A neurologista disse que ele falava inglês ao invés de português. A língua mãe dele era o inglês. A gente teve que começar a proibir ele assistir vídeos, né? Teve que tirar ele das telas.
porque elas tinham muita coisa em inglês. Aí, mas assim, ele aprendeu bem. Hoje ele não assiste mais. Hoje é uma coisa até que ele briga com a gente, a verdade é essa. Às vezes a gente tá trabalhando, escutando uma música em inglês, internacional, ele faz, pai, não pode assistir, não pode escutar música em inglês, pai. Então, assim, as terapias ajudam muito, 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 muito. Mas eu acho que a melhor terapia que se pode fazer é em casa. Porque ele passa muito mais tempo com a gente do que com os próprios terapeutas. A questão é só a gente aprender como fazer essas terapias. Depois que a gente aprende, é um negócio bem tranquilo. Como é que é, assim, o posicionamento seu em relação a quem cabe a responsabilidade? Porque a gente tem essa dificuldade nesse mundo paterno, né? Que os pais têm muito essa visão de que só a mãe que, que tem essa responsabilidade. Então, como é que você pode deixar para o pessoal, principalmente os pais que estão em casa, falar esse teu ponto de vista em relação à importância paterna para ele, nessa responsabilidade? Bom, no caso de responsabilidade, a responsabilidade é do juiz. Não só de uma criança atípica, mas sim para uma criança típica também. Porque eh, na minha casa sempre foi assim também. Eu fui educado pela minha mãe e pelo meu pai. Sempre tem sempre tem aquele equilíbrio, a balança. Nem tudo é sim, nem tudo é não. Então, às vezes, eu não quero dar um negócio aos meus filhos que eu sei que faz mal a ele, ou simplesmente para educar eles. Como eu digo à minha filha, filha, às vezes eu digo não a você, não é para dizer que, não é para deixar você triste, porque é o melhor para você. Então, no caso de educar, não só de educar, né? Como eu disse, as terapias também. No caso de educar e fazer terapia em casa, brincar com as crianças, é questão dos dois. Porque senão um sobrecarrega o outro e nisso aí, eh, além da pessoa se estressar com os filhos, se estressa com a esposa, aí onde o casamento vira um embrulho, aí não dá certo o casamento. E assim, na verdade a gente tem que começar a querer, a gente tem que começar a parar de querer botar a educação sempre para a mãe. Como eu disse, a educação ela é conjunta, é os dois juntos. Você dá, meu pai dizia antigamente que era assim: a mãe dá amor, o pai dá segurança. Então, tem que unir, né? Exatamente. Então a minha filha, eu tenho que ensinar a minha filha o que eu aprendi para ela da forma que eu acho certo, mas a mãe dela também tem que ensinar as coisas que ela aprendeu do jeito que ela acha certo. Não é certo é ensinar coisas erradas, mas coisas certas não é um peso, mas é uma obrigação dos dois. Eu creio assim. Percebemos, que no meio de clínicas, terapias, em consultas, exames, as mães é que estão mais presentes. Então, assim, são poucos os pais que vivenciam essa parte com os seus filhos. Por isso que a gente veio lá atrás falando, né, dessa visão paterna. Em relação a isso, o que é que, o que é que você acha? O que é que você pode deixar como a sua visão como pai? Eu creio que isso aí é mais uma questão de afeto, uma questão de sentimento, a verdade é essa. Primeiro, pelo afeto pelo seu filho, né. É uma coisa que você está procurando saber, o que é que seu filho tem, para que você tente resolver, para que ele venha ser um uma pessoa independente quando ficar adulto. Eu penso dessa forma. Por isso que eu digo, é uma questão de afeto, de amor pela pessoa. E também tem a questão de afeto, de amor pela sua companheira. Porque pelo fato de a maioria dos lugares onde a gente frequenta, em busca de terapia para os nossos filhos, a maioria dos acompanhantes deles ser sempre as mães, ou as vós, muitas vezes são as vós, é, é como se a mãe carregasse o fardo sempre, e o pai se ausentasse disso. Por isso que eu acho que é uma questão de reciprocidade, né? Se você se colocar no lugar do outro. O que é que acontece? Não, talvez o homem não tenha muito sentimento por aquela criança, pelo fato de ser autista, não sei. Talvez não tenha muito afeto. Como a gente também sabe que existe muito do homem simplesmente ter o filho e viver com a mãe pelo fato de ter aquele filho. A gente sabe que também que acontece muito. Mas é só pensar, se colocar no lugar da pessoa. Será que eu iria aguentar também?
aquele fardo Só. sozinho. E eu digo uma coisa, na maioria das vezes, a gente homem, nós somos muito mais fracos do que as mulheres, viu? Porque tem coisas que eu passo que eu que desabafo com a minha esposa. Eu digo, olha, tá acontecendo isso e aquilo outro. Eu que tenho que desabafar com ela, porque tem coisas que a gente também não aguenta. Aí aquela questão, o lugar é predominantemente feminino, no lugar onde a gente vai, por conta disso. Eu acho que com certeza a mãe ama muito mais os filhos e vão atrás de resolver o problema. Coisa que deveria ser feita em conjunto. Para que cada um, eu pegue na sua mão e vamos caminhar junto. Vamos tentar resolver junto? Então você me fala que o que falta também é o amor. Sentimentos, são sentimentos também, né? E acontece também, querendo ou não, nós vivemos numa sociedade muito machista, né? Como a gente conversou logo cedo, é a questão de você educa, você é a mãe, você educa, eu sou o pai, eu É dou como se sustento. fosse um papel de uma pessoa só. Exatamente. Eu sou o homem da casa, eu dou sustento. E você é a mulher, você dá a educação. É o provedor e a educadora. Isso. Eu creio que seja assim. E para esses pais, porque assim, a gente hoje tem estudos, né, estatísticas que mostram que os pais, quando têm diagnósticos de crianças atípicas, TEA entre outros, o que é que acontece? Esses pais, eles se, dentro dessa aceitação, meio que se desconecta, né? E através dessa desconexão entre família, muitos pais também abandonam as suas esposas e os seus filhos. A gente vê também que já tem um certo abandono, se a gente for ver lá atrás nas histórias, né, a gente vê que tem esse abandono também do lado paterno. Mas para uma criança, atipicamente, eu vejo que 86% é muita coisa, entende? Você ser abandonada por um diagnóstico, por ter um filho com autismo. Então, não vem só da mãe, da responsabilidade de educar da mãe, né? Porque aí eu vejo, como você falou, da visão machista, e vem também desse abandono do próprio pai. Eu estou falando pai mesmo, estou falando os pais não, o pai mesmo. Então, será que essa visão machista também só é do masculino ou envolve também dentro da sociedade? Como é que tu vê em relação a isso, tu sendo pai? Porque é importante a gente entender essa visão, né, de uma pessoa como um pai. O intuito de trazer você aqui é justamente isso, deixar para os outros pais e os pais, que o pai ele também tem essa responsabilidade, né? O que chamou nossa atenção, como você faz parte daqui do ITA, que foi em uma roda de conversa, sei lá, tinha 15 mães e você como um pai. Então, assim, isso, né, nos trouxe essa importância de te trazer aqui no podcast, de que existe pais também que são pais responsáveis, que têm esse amor, que têm esse respeito pela sua família, né? Não é Uhum. só, porque eu acho que família é isso, é o pai, a mãe e os filhos. Então, aquela pessoa que realmente ama a sua família, se conhece, sabe o que quer, né, como desenvolvimento, o que eu quero, o que é que eu quero? Eu quero uma família, então eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos. Então, como é que eu posso agregar nisso, né? A pergunta foi meio comprida, mas eu acho que deu para tu entender. A questão de agregar os pais nas terapias. Isso. É, eu, Essa como, importância, né? como eu disse, provavelmente já está na cabeça, isso já está tatuado já no, na história, que o homem ele é provedor e a mãe ela é educadora. Mas querendo ou não, com o tempo está mudando isso. As mães agora também estão sendo provedoras do lar também, porque não tem como sobreviver só trabalhando. Creio eu que pelo fato dessa estatística que você falou, de 86% dos pais abandonarem os lares por conta dos diagnósticos, creio eu que seja por conta do machismo. Eu creio dessa forma. Porque eu tenho muitos amigos machistas e, assim, querendo ou não, tem um negocinho que quando você tem um filho, você quer ter seu filho perfeito. Meu filho é perfeito. Eu não sou um homem para fazer uma coisa errada. A verdade é essa.
Aí quando recebe o diagnóstico que meu filho tem um transtorno, tem uma deficiência, aí a pessoa já fica logo, o homem já bota logo na cabeça. Então não é meu filho. Não, meu filho não é assim não. E acontece também às vezes dos pais já terem outros filhos, sendo típicos. Aí quando tem um filho com atípico, aí isso aí agrega ainda mais o machismo dele. Porque, ó, não, meu filho, o fulano de tal, ele é normal, porque esse aqui ele é diferente. Aí por isso que, pelo menos eu creio assim também, que querendo ou não, também existe a questão do machismo, a verdade é essa, e existe também a questão do medo. Fica com medo também. Como eu disse, eu tenho um medo do meu filho não é pelo hoje, mas é pelo amanhã, quando ele ficar maior. Que como é que ele vai agir, entendeu? Tem homem que querendo não sabe lidar com isso, nunca teve isso, não sabe se comportar. Mas talvez seja a hora de aprender. Exatamente, por isso que a gente tem que, mas aí que tá, mas quantos pais estão dispostos a aprender as coisas? Hoje eu tava vindo de Santa Cruz com a minha esposa, aí dei passagem para uma senhorinha e uma menininha passar. Aí a gente viu a senhorinha dando uns puxa-arranco na menina. Aí minha esposa até comparou essa, eu e minha mãe, era assim, não sei o quê. Eu, Sofia, mas sabe o que acontece? Esse povo mais antigo talvez nunca teve nenhum carinho na vida. Era só puxa-arranco do pai e da mãe o tempo todinho. Era a forma de amar, né? Eles não vão saber expressar o amor, entendeu? Acontece muito isso. O homem, às vezes, pelo fato da gente ser homem, eu não fui criado assim, tá? Eu fui criado, meu pai teve muito amor e muito carinho. Meu pai deu muito carinho a mim. Meu pai me tratava como uma criança até hoje. Aí eu não tenho dificuldade nenhuma de expressar meus sentimentos aos meus filhos. O meu filho mesmo, quando você começar a ter mais um convívio com ele, mais próximo, você vai ver, ele vai começar a dizer que ele ama do nada, assim. Amo você, tô com saudade de você. Isso, Ele não disse que gosta mais de estar aqui do que estar na escola? Não foi? Ele disse, não, não gosto de estudar na escola, não, gosto de estudar aqui. Porque para ele, ele também vem estudar aqui. A é, terapia dele, ele acha que também é é estudar. estudar. Disse, não, eu gosto de estudar aqui. Eu venho estudar aqui. Eu disse, não, tia, mas aqui não é uma escola. Aqui tu vem fazer tuas terapias. A gente vai aprender bastante coisa junto. E tu vai desenvolver algumas habilidades, tu vai aprender coisas novas. Aí ele disse, mas eu gosto de estudar aqui. Falei, Uhum. capaz, tá bom, então vamos estudar juntos. Pronto. E outra coisa também que eu acho que provavelmente possa trazer mais homens para as terapias, talvez seja o horário também. Porque, querendo ou não, a maioria dos pais não vai abrir mão do trabalho para fazer uma terapia com o filho. A verdade é essa. Talvez se flexibilizar um pouco os horários, vamos tentar fazer uma terapia à noite. Uma terapia à noite. A mãe vai lá, ó, vai ter uma terapia à noite, vai lá, tu não vai precisar faltar ao trabalho, entendeu? Porque uma coisa eu digo, para os pais, né? Os pais homens, depois que eu comecei a vir para cá, foi uma terapia para mim também, tá? Chegar aqui, a gente chega aqui, conversa com outras mães, vê outras dificuldades, a gente pensa que a dificuldade da gente é grande, é nada. Tem mãe aqui que sofre com seus filhos, viu? Tem, aí eu venho pra cá, quando eu saio daqui, chego, eu saio a mente, a alma leve. Porque aqui também é muito bom, você aprende muito. Os terapeutas, você, Renata, né? Renata Uhum. da Terapia Alba, ensina a gente, ó, faça isso com ele. Porque isso, ela já explica. Ela além de dizer qual é o problema, ela dá a solução. Ela não dá só o problema. Não, ó, seu filho tem isso, resolva. Não, ó, seu filho tem isso, faz isso. Isso aí é bom por conta disso também, que é feito disso. Além de ser uma terapia para os nossos filhos, se torna uma terapia para a gente também, que a gente conhece outras realidades. Às vezes a gente está ali no nosso mundinho, trabalho, casa, casa, trabalho. Você já conhece já o mundo dos seus amigos todinho. Aí volta para casa já tem, não, começa a sair, vai procurar outras pessoas, começa a conhecer as dificuldades de outra pessoa para tu medir a tua se a tua realmente é mais pesada do que a outra. É o ver que todos nós temos as nossas limitações, né? As nossas singularidades. Todos nós temos algo para melhorar, temos nossas dificuldades. E é como eu falo nas terapias, a diferença é como eu recebo esse problema, né? Como eu recebo essa dificuldade. Eu vou dar ênfase a ela, eu vou resolvê-las.
Por isso que a gente tá aqui trabalha muito com isso que você fala, que é o reforço positivo. Além de fazer a terapia dentro da sala, a gente também manda para casa, porque é algo importante. Não sei se você lembra, uma vez que você trouxe o Bernardo para a terapia individual, eu conversei contigo assim: "Pai, em casa, como é que é? Vocês brincam?" Tu lembra que eu Uhum. falei? "Vocês brincam?" O Bernardo tem tem uma habilidade que eu acho que seria interessante a gente focar mais nessa habilidade dele, que foi até eu digo: "Compra um jogo da memória para brincar com ele", que não é tanto a quantidade, mas sim a qualidade que você pode dar para ele naquele tempo que você tem. Aí você até falou: "É, porque o tempo é corrido e tal, mas eu vou, encaixar isso dentro", e eu fiquei muito feliz quando a sua filha chegou, né, porque ela veio esses dias, ela Foi. disse: "Tia, olhe, eu estou brincando com o Bernardo, viu, estou fazendo tudo direitinho, a gente está inventando um monte de coisa". Então, isso é importante para o desenvolvimento dele. E você fazer em casa esses exercícios, né, essas atividades com a família é o que mais vai estimular ele. Porque às vezes a gente pega um laudo que fala assim: 20 horas de terapia, né, 40 horas de aba, um exemplo. E a gente não tem como, não, ele vai morar aqui? Ele não vai, ele tem outras demandas. Então como é que a gente vai dividir esses, sei lá, 10 horas semanais de aba? 2 aqui, 4 em casa, 2 na escola. Então, assim, é uma divisão aonde ele passar. Por isso que eu sempre falo da integralização, né. Essa integralização é importante para o desenvolvimento deles. E para a gente aqui é importante, para nós é importante ter você aqui hoje nesse podcast para que os pais entendam isso, que também essa responsabilidade de trabalhar esse reforço positivo em casa não é só da mãe, né. Às vezes a mãe já levou tanto para terapia o dia todo, levou para um canto, levou para outro. E por que não dar essa qualidade? O pai não dá essa qualidade. A gente pediu aqui também a um pai para andar de bicicleta. Veja, que é algo o quê? De uma visão, se a gente for ver, uma memória paterna, né. Geralmente é o pai que É. anda de bicicleta, é o pai que joga bola. Então, assim, coisas que a criança não tem com o pai. E que é importante para o desenvolvimento, é biológico, e não é só para uma criança atípica, é para a criança típica também. Então, nós, como indivíduo, precisamos também dessa parte biológica, dessa visão, dessa memória paterna. E muitas vezes eu também entendo que é a correria, é o trabalho, mas é como eu sempre falo, gente, não é a quantidade, mas sim a qualidade. Poxa, só tenho 20 minutos, então eu vou dar esses meus 20 minutos no melhor que eu posso para desenvolver ele e criar memórias afetivas. Então é uma dica também que a gente pode deixar para casa. Eu estou dando um exemplo, por quê? Porque não é impossível, né. Uhum. Porque, veja, eu passei para você em uma semana, na outra, você estava executando em casa com a sua família, né. E veja, você falou que é corrido, eu trabalho com costura, alguma coisa nesse É sentido isso assim. mesmo. É corrido, mas eu vou tentar encaixar e fazer. E fez. E é através disso que você também já está vendo, né, um pouco mais da evolução dele, porque tem que ser algo contínuo, né. O tempo que eles passam aqui é muito pouco, o dia tem 24 horas, né. É. Vamos supor que 12 horas a gente está exercendo algo e 8 ou 12 horas estamos dormindo. Então, assim, é importante, né, que a gente tenha esse entendimento de que a família é importante, né. Se eu não tenho tempo, mas eu dou a minha qualidade, dentro do tempo que eu tenho. E eu queria que você deixasse para esses pais, em casa, agora eu vou falar pai, pai mesmo, né, os pais paternos, uma visão sua dessa importância, que eles são importantes, que a mãe é importante também. Você falou muito sobre o amor, que a gente sabe que a mãe ama mais, mas eu acho que não é que a mãe ama mais, é que talvez a mãe tenha esse cuidado maior, né, de ter essa responsabilidade de educar, por a gente até vir de uma estrutura cultural, né, quando a gente fala do preconceito, do machismo, a gente está falando dessa estrutura cultural. Mas assim, o que é que você pode deixar de incentivo, de apoio, de dizer que não é fácil, a gente sabe que é desafiador, mas que é possível, é só uma readaptação, né. E eu queria que você deixasse, diante de toda essa sua experiência que você vem passando para esses pais, uma mensagem de apoio, de carinho, de respeito. Bom, o que eu tenho para dizer para os pais, os homens, né, que procurem entender um pouco mais sobre o seu filho, sobre esse transtorno que
querendo ou não, ele é novo ainda, não se sabe como é que surgiu, não se sabe quem é que passa, quem é que recebe, não sabe, nós não sabemos de nada, nós estamos ainda arranhando a superfície. É desafiador, mas querendo ou não, vocês são tão homens que vocês não estão querendo peitar isso. Mas é bom, é gostoso, é o seu filho, é o seu espelho. Ele vai ser você amanhã. Então, o certo é que você venha, que você compareça às terapias, conheça os terapeutas também, para saber se o seu filho está sendo bem cuidado, porque são muitas terapias, são muitos terapeutas, não é só o ITEAC só, ainda tem outras terapias por fora. Então, querendo ou não, é uma luta grande, onde a gente tem que ir em frente, e não deixe só na mão da sua esposa não, porque é um fardo pesadíssimo. A criação de um filho normal já é pesado. Quem dirá um filho atípico, um filho diferente dos outros, porque como eu disse logo cedo, que o seu filho típico, praticamente você vai ensinar ele, ele vai simplesmente andar com as próprias pernas. Já o seu filho atípico não, ele vai andar com as próprias pernas também, mas é um negócio bem mais cansativo, bem mais estressante, e que vai gerar muito do seu tempo. Você vai perder tempo, você vai ter que abrir mão um pouco da sua vida para dar o melhor ao seu filho. Mas, como eu disse, isso é questão de afeto. Se você ama o seu filho realmente, corra atrás das terapias dele, corra atrás do melhor para ele, pois ele vai ser você amanhã. É isso que eu tenho a dizer. Quero agradecer a você que me convidou aqui por uma coisa tão simples que, na verdade, Importantíssimo. importantíssima. E uma coisa tão simples, é só vir, comparecer às terapias, aprender um pouco mais, que a gente nunca deixa de aprender, a gente está sempre aprendendo. E isso é uma coisa inovadora, isso é uma coisa diferente que está fazendo com que a gente aprenda. Uma coisa que eu aprendi muito com meu filho, que é uma lição que ele deixa para mim todo dia, é o quanto essas crianças têm amor. É o quanto essas crianças têm amor. Eles amam demais. Independente da pessoa. Se você é alto, baixo, branco, preto, gordo, magro. Quando ele vê você, ele vai amar você. Independente da pessoa que você seja. Ele vai amar. Então, do mesmo amor que ele tem, é bom que você pelo menos retribua um pouco desse amor por ele também. Porque ele ama você muito e era bom pelo menos retribuir um pouco. Não só com ele, mas também com as suas companheiras também, né? Que, como eu disse, é um fardo pesadíssimo de carregar. E o que é educar, né? Educar é isso, é reforçar, é persistir, é ensinar todos os dias. Então, educar é isso, é reforço, né? Se eu quero que o meu filho evolua, seja ele atípico ou típico, eu tenho que reforçar, eu tenho que insistir nessa educação. É muito fácil a gente falar uma vez e alguém ou a criança obedecer, né? Difícil é você ter essa persistência e não desistir. Então, o ITEAC, eu te agradeço por ter aceito, né, esse convite. Agradeço também por você fazer parte realmente do ITEAC, dessa integralização, você entender, né, essa responsabilidade que não é só da mãe, sim dos pais, mãe e pai, e família. Eu gosto muito de falar sobre essa integralização no sentido, no contexto geral, é a escola, a sociedade, é família, políticas públicas, né, a cidadania, a humanidade. Então, assim, é importante a gente entender, e algo que você falou muito importante que eu queria fechar, é se colocar no lugar do outro. Eu acho que se a gente se colocasse no lugar do outro, a gente teria decisões melhores, ou, no mínimo, mais inteligentes, né? Então, assim, que Deus abençoe, certo? A sua casa, o seu filho, a sua família, e realmente, gratidão, e vamos nos encontrando por aí nas terapias do ITEAC. Eu agradeço demais.